conferência será gravada agora. Bom, boa noite. Vou dar a palavra ao nosso presidente, ao seu João, tá? Para que ele introduza aí a Associação Conecta a você. Boa noite. Em 2016, começamos o Conecta Business Network, né? Com um grupo de empreendedores mesmo. Foram duas reuniões, uma na Nova Aliança, uma no escritório do Gutierrez, e era um negócio meio despretensioso, e foi tomando um volume muito grande, e esse volume nos obrigou a criar uma associação, porque dentro do volume nós tínhamos quantidade e faltava um pouco da qualidade. Pessoas que entravam, ficavam postando coisas que não eram de negócios, não divulgavam o seu negócio, ficava postando outras coisas, e não só isso. E quando tinha os encontros presenciais, que, se Deus quiser, esse ano a gente volta, né? As pessoas não compareciam, né? Então, ano passado, aproveitamos aí a parada da pandemia, transformamos esse grupo de network em uma associação. Para quê? A associação, ela vai promover a prosperidade individual através da força do coletivo, impulsionando, inovando, acelerando e gerando oportunidade de parcerias e negócio, né? Calma, Guilherme. Deixa eu começar a contar a história, Guilherme, tá? Então, a associação, ela tem alguns diferenciais dos outros grupos de network. Todos os grupos de network são nossos co-irmãos, não são concorrentes, tá? Não existe concorrência quando você está ajudando o próximo. Então, nós aqui o tratamos todos como co-irmãos, todos são bem-vindos. Quem quiser participar da associação, participa. Quem não quiser, é bem-vindo do mesmo jeito, tá? A Associação Conecta oferece aos membros a oportunidade de compartilhar ideias, contatos, redes de conhecimentos, tanto profissionais quanto pessoais. E o que é mais importante, as indicações comerciais. Ser um membro do Conecta é como ter uma equipe de vendas trabalhando para você todos os dias, comercializando seu produto ou serviço. Se as indicações são uma parte importante do seu negócio, o Conecta é a associação ideal para você. Vamos lá. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui, que ficou muito alto, Guilherme. Pronto. Então, estamos procurando alguns perfis, né? Pessoas interessadas e preparadas para aumentar os seus negócios através de um sistema estruturado e profissional de marketing, principalmente o boca a boca, e os serviços digitais, que permita a eles desenvolver estreitos relacionamentos de longo prazo com profissionais de negócios altamente qualificados. Você falou que ia apresentar esse, apresenta, eu vou ficar vendo. Bom, vou falar um pouco para vocês aí, tá? Dos produtos e benefícios que a associação oferece aí para suas empresas, tá bom? A Associação Conecta oferece aos membros a oportunidade de se tornarem representantes das soluções que oferecemos. São softwares completos e ferramentas úteis ao dia a dia. Temos o Conecta RP, a conta digital, portal de benefícios, assinatura digital, certificados digitais e soluções para pagamentos digitais. Abaixo aqui eu deixei em destaque, né, a grande gama de benefícios que a gente oferece aí. Então, além de todos os citados acima, temos o GoToMeeting, que é essa ferramenta que estamos utilizando hoje. A gente disponibiliza para que os nossos associados possam utilizar em suas reuniões com seus clientes, em suas reuniões com seus funcionários, tá? Basta fazer um agendamento. Estamos vendo também o seguro de vida coletivo para a associação, para que cada associado tenha como se diz, um backup aí em sua vida profissional e sua vida pessoal, tá bom? Redes sociais, canal do YouTube, todas essas mídias sociais, elas são gerenciadas pela associação. Então, ao invés de você promover o seu vídeo ou a sua apresentação somente lá na sua página, no seu canal, a gente oferece para vocês o suporte necessário, que no caso sou eu e o Sandro aqui presentes, para poder colocar essa sua apresentação, os seus produtos, sua empresa, dentro das nossas redes sociais, tá bom?
Ô, Guilherme, ficou faltando aqui nosso programa de rádio, né? Agora tem um programa de rádio também. E o programa de rádio veio recentemente aí, tá bom? É bem legal. Fechamos com uma rádio exclusiva FM, uma web rádio. Toda segunda-feira, iniciando a partir do dia 15, teremos nosso programa ao vivo, onde nós iremos entrevistar os associados, tá? Primeiro, a gente vai fazer por etapas, então, primeiro a diretoria, primeiro o suporte que a associação oferece, e posteriormente os associados vão poder participar, ser entrevistados e fazerem girar novos negócios aí para suas empresas, tá bom? Temos contas digitais, temos soluções digitais de pagamento, por exemplo, você pode adicionar no seu site recebimento via cartão de crédito, boleto e transferências, tá bom? Assinatura digital, aplicativo muito bom, já foi utilizado aqui pela associação para fazer a assinatura de alguns documentos, tá bom? Para os advogados também, aí é bacana, porque ele é válido, ele é certificado aí pelos cartórios, tá bom? E temos muito mais vindo aí. O Conecta Academy é uma plataforma EAD, onde a gente vai poder disponibilizar para todos os nossos associados, por exemplo, o senhor José aqui presente. Aí eu quero ministrar um curso EAD sobre sucesso pessoal e profissional. Beleza, cara, a gente disponibiliza na nossa plataforma e dentro da plataforma, obviamente, para os associados não tem custo, mas para o pessoal de fora que quiser adquirir o seu curso, tem a comissão em cima, a venda do curso, tá bom? E a gente está vendo tudo isso para vocês nesse ano de 2021 aí. 2020 foi um ano de muitas ideias, de muitas prospecções, mas infelizmente tivemos a pandemia aí no meio do caminho, que acabou atropelando algumas coisas. Mas 2021, cabeça erguida, olho na frente, e a gente vai seguir em frente aí com fé em Deus e determinação, tá bom? Pronto, falei bonito. Agora vamos passar para o próximo. Não, então vamos dar boas-vindas hoje aos novos membros, que é a Priscila Gambetta, né, da SSW Segurança e Medicina do Trabalho, e o José Campos da Victoriano, tá certo? Pessoal, então agora vamos se apresentar, né? Rapidinho, Guilherme vai cronometrar aí, né? Wellington Jorge, começa. Dá o som, Wellington. Liga o som, seu Wellington. São 30 segundos, tá bom, gente? As apresentações individuais aí, curtinhas. Vamos lá, seu Wellington, vou dar play. Eu sou o Wellington, sou consultor, economista, contador, sou consultor de empresas e o meu foco é o econômico, financeiro e o tributário também. Uma boa reunião a todos, obrigado. Camila Moura. Boa tarde a todos, ou boa noite. Eu sou a Camila, advogada previdenciarista. Meu trabalho se resume em facilitar e desburocratizar o acesso das pessoas aos serviços e benefícios da Seguridade Social, voltados à saúde, assistência e previdência social. Hoje eu trago um convite para os profissionais conhecerem o seu patrimônio previdenciário, saber quando, como e com qual valor se aposentar através do planejamento previdenciário. Obrigada. Cleide. Vamos lá, Cleide. Boa noite a todos, eu sou a Cleide, do Escritório Tavares Consultoria e Assessoria Jurídica, e gostaria de ressaltar para vocês a importância de ter uma boa assessoria jurídica contratual, já que ela é importante na solução dos conflitos interpessoais ou interempresariais. Então, nosso escritório está fundado há 14 anos e está capacitado para oferecer diversos serviços e soluções para a sua empresa. Boa reunião a todos. Obrigado. Diego Lima. Oi, pessoal, boa tarde. Prazer estar aqui com vocês. Sou Diego Lima, sou publicitário, sou responsável aqui pela agência Cetis Comunicação. O nosso foco é trazer o melhor possível para a identidade visual de vocês, tanto na parte de logomarca,
sites, redes sociais, então tudo que a gente puder ajudar a construir com vocês e conhecer junto aí com vocês, vai ser um prazer poder apoiar todos aqui. Obrigado. O Diego é o responsável pelo logo da nova aliança, pessoal. Elaine, vamos lá, Elaine. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Eu sou a Elaine, eu trabalho na Nova Aliança Contábil. Somos um escritório de contabilidade geral para abertura e encerramento de empresa. Temos a parte de escrituração fiscal, assessoria de departamento pessoal. E estamos à disposição, quem souber aí de empresas a indicar que estejam querendo fazer uma nova avaliação, trocar o contador, avaliar como está o CNPJ, pode nos indicar. Boa reunião a todos. Francisco Assis. Oi, pessoal, boa noite. Eu sou Francisco Assis. A minha empresa é a FF Plan, uma empresa de planejamento e gestão financeira, existente aí há 3 anos no mercado. Eu já fui sócio de restaurante, então trabalho aí com a parte de planejamento e gestão financeira de restaurantes também. Peço aqui no grupo clientes na área do varejo, né, comércio em geral, e pequenas e médias empresas para a gestão financeira e adequar aí o planejamento financeiro. Ótima reunião a todos. Francisco Credegral. Bom, pessoal, boa noite. Eu sou o Francisco Credegral, eu sou da TMG Solutions. A TMG é uma empresa voltada para soluções tecnológicas. Hoje eu vou falar de uma solução bacana, que é a BX em nuvem. Você sabia que a partir de R$ 99,00 por mês, você pode falar ilimitado para celular e para fixo no Brasil todo e ter essa ferramenta maravilhosa, o GoToMeeting ainda? Pois é, nós estamos procurando escritório de advocacia, pequenos escritórios que queiram realmente entender um pouco mais da tecnologia e poder mudar a sua telefonia para sempre. TMG Solutions, a solução para o seu negócio hoje, falando de voz. Gabriel Bedini. Oi, pessoal, boa tarde. Eu sou o Gabriel, da agência Redditor. Eu vim convidado pelo José Campos. Nós trabalhamos com estratégia e experiência de marcas, produtos e serviços. Fica o convite de quem quiser acessar o nosso site, redditor.com.br, para saber um pouquinho mais sobre a gente. Obrigado. Obrigado. João, marketing hipnótico. Marketing hipnótico, aí. Cadê o João do marketing? Prazer, meu nome é João. Eu trabalho com hipnose já faz um tempo já, né, com desenvolvimento de pessoas. Eu vim a convite da Camila, né, e eu trago agora um novo conceito de marketing para as pessoas, para elas poderem se divulgar melhor, né, não só através do feed, das fotos paradas, mas também através do story, né, de uma conversa mais humanizada ali. Então eu tô com uma agência de marketing onde eu mostro um marketing diferenciado para as pessoas. É bom aprender isso, hein? Isso é bom, hein? Isso vai ser bom para a gente aprender. Bem-vindo. Juliana Machado. Boa noite, tudo bem? Eu sou farmacêutica, proprietária da Fitosfórmula, farmácia de manipulação aqui na Zona Norte. Sou convidada do José Campos, vim assistir a palestra dele. E aqui a gente faz um pouquinho de tudo, menos homeopatia. O resto a gente manipula tudo individualizado, específico para cada um. Bem-vinda. Lígia Mitter. Olá a todos, boa noite. Eu sou a Lígia Mitter, da MTR. Estão me ouvindo? Sou a Lígia Mitter, da MTR, uma empresa focada em soluções em telecom, que é a BX em nuvem, assim como o meu colega, o Francisco, da TMG, e link dedicado. Eu busco empresas que queiram atualizar a telefonia convencional, migrando para a nuvem. Beleza? Obrigado, bem-vinda. Marcos Neri, nosso professor de inglês. Olá a todos, boa noite. Meu nome é Marcos Neri. Eu tenho 2 unidades de negócio no Conecta. Uma é a Rabisco Vivo, que eu trabalho com produtos personalizados, e a outra são aulas de inglês, onde eu sou formado pela Universidade de Cambridge e eu ajudo aquele pessoal que conhece pouco ou tem pouco conhecimento da língua, a eles crescerem na carreira profissional e pessoal de cada um. Obrigado e boa reunião a todos. Beleza.
Raquel Esteves. Boa noite a todos, meu nome é Raquel. Estou iniciando, né? Eu tenho uma assessoria de enfermagem e trabalho com empresas de home care e atendimento domiciliar. Nós trabalhamos com pacientes de toda a faixa etária e trabalhamos também com educação continuada, preparando um profissional da área da saúde para fazer os atendimentos e damos cursos também de atendimento. Obrigada pela oportunidade e eu sou convidada do José Campos. Então, nós temos aqui uma Doutor Cuidados, depois seria bom você trocar ideia com eles, tá vendo? Legal, depois obrigada. A gente passa o contato. Combinado, Sandro, obrigada. vamos lá, se apresenta, Sandro, antes de você ir embora, Sandro. Dá o som, Sandro. Boa noite, pessoal. Eu sou o Sandro, da agência Digital Mundi. Nós somos uma agência especializada em criação de sites, marketing digital, identidade visual, bem parecido aí com o Diego. Vamos ver se a gente já troca umas parcerias aí. E se você precisar aí atualizar o seu site, criar um novo site ou fazer a atualização das suas redes sociais, estamos à disposição. Só avisar aqui o pessoal, João. Pessoal, quem já me conhece já faz tempo que eu estou aqui no Conecta, mas eu estava fazendo faculdade de manhã, infelizmente a minha turma da manhã foi encerrada, e aí tive que mudar para a noite. Então eu não vou poder ficar muito tempo aí nas reuniões, mas farei o possível para todas as reuniões estar aqui pelo menos uma meia horinha para bater um papo e conhecer todo mundo aí. Boa noite a todos, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Sandro. Gutierrez, consegue se apresentar, Gutierrez? Vamos lá, consigo. Sou Gutierrez. Boa noite a todos. Sócio da Nova Aliança, no Grupo Estúdio, vice-presidente da Associação Conecta. Meu foco é a revisão tributária. Convido a todos a conhecer nosso programa Conectando Negócios, segunda-feira, 18 horas, na Web Rádio. Depois o Guilherme vai passar o link para o pessoal que puder assistir, vai ser muito bacana. Uma boa reunião a todos. Um abraço. Beleza, obrigado. Guilherme, agora com o José Campos, então. Vamos lá. Seu José, pode se apresentar. Seja muito bem-vindo. Obrigado aí pelo seu tempo, tá bom? Uma boa apresentação. Tá ótimo. Obrigado, Guilherme. Obrigado, seu João. Obrigado a todos do Conecta pela recepção. Obrigado pela acolhida aí essa semana. Muitos entraram em contato para acertar os detalhes para finalizar, né, a entrada, e fico muito feliz de estar aqui. Obrigado por todos os meus convidados que estão presentes. A Ju, sou cliente da farmácia, ela é minha cliente já há anos aí. Uma baita farmácia de manipulação, a Raquel, que também tem uma história muito bonita e tem uma baita empresa que ela fica nessa humildade, mas, ela é top na área de home care, de cuidados, uma baita pessoa também. Gabriel, representando a Red Door, que fez a minha marca, e a doutora Camila aqui, que me trouxe para cá, e também uma amiga aí de longa data, também uma profissional de excelente competência. Bom, pessoal, eu vou tentar resumir. Hoje eu trouxe uma apresentação bastante explicando um pouco de cada coisa que eu atuo, e então pode passar para mim, por favor, Gui. Primeira coisa que eu trouxe já é um título, né, que a primeira pergunta que todo mundo faz está escrito errado. Liderando, junto, separado, né? É junto. Mas o ser líder, e por isso a provocação, é você andar como líder, agir como líder o tempo inteiro. E a base da empresa Vitoriano, ela traz a ideia do período da Rainha Vitória, que está aqui a foto dela, de 1820, 1819, que é o nascimento dela, que foi um dos períodos mais prósperos da Inglaterra. Tem críticas, obviamente, a todo período, mas foi um período no qual ela se colocou, ela liderou, ela se colocou frente a muitas questões e acabou liderando exatamente aquele período, atuando em diversas questões. Então, eu coloquei esse tema justamente para mostrar que a liderança é algo
que você tem que executar, exercer, fazer em todo o tempo, em todo o momento. Por favor, Gui. Guilherme? Pode passar para o próprio. Isso. E aí, eu queria agora que vocês respondessem, pode ser na mente mesmo, ou pode ser num papel, se vocês estiverem do seu lado, mas são algumas perguntas para vocês refletirem, para a gente refletir a cada instante. Você tem a saúde e disposição que você deseja? Você desenvolve a sua parte intelectual hoje? Você tem o equilíbrio emocional ideal, que não interfere em nada? Você é realizado profissionalmente, faz o que quer, está onde quer, do jeito que quer? Você ganha o quanto deseja financeiramente hoje? Você contribui socialmente? E aqui a gente não está falando de doação de dinheiro, a gente está falando de você ajudar os outros, não na parte financeira. Você tem a vida familiar que você sonhou, seja a família casada, seja com pais, filhos, enfim, independente de como você é estruturado hoje. Você tem a vida amorosa que você sempre quis? Pode ir, por favor. Você tem a vida social que você quer? Você tem tempo para o seu hobby? Você tem vida espiritual hoje? E, por último, a pergunta que resume todas essas. Você é feliz? O conceito de felicidade, ele não pode ser algo amplo. A felicidade, ela tem que ser executável. Se a felicidade não for executável no nosso dia a dia, a gente vai viver utopicamente, sempre achando que a felicidade vai chegar um dia e nós não vamos viver ela. E a felicidade pode estar em diversos lugares. E aí, por favor, Guilherme. Por isso eu trago a ideia da Vitoriana. Aí, a partir desse questionamento, nasce a Vitoriana, porque a felicidade de muitas pessoas, ela se baseia em ter uma estrutura profissional que consiga liderar a vida dela, e que ela tenha tempo, que ela tenha a liberdade para tratar a vida dela como ela quer. Então, a Vitoriano hoje, a gente tem 4 grandes pilares aí de quem nós somos. Consultoria e estratégia organizacional, treinamentos, capacitação de pessoas e empresas, seja o próprio colaborador na empresa, ou seja, a pessoa em si, com o trabalho individual, e o 4º item, que é o carro-chefe, foco na liderança e na autoliderança. Tudo que a gente faz, a gente se baseia nisso para a gente liderar. Então, eu quero dar primeiro uma palhinha aqui, depois todos estão convidados para me chamar no 1 a 1 aí, no particular, para que a gente possa, eu passo o teste de perfil comportamental, para que vocês identifiquem qual é o perfil, mas hoje eu quero dar uma palhinha do porquê esse perfil comportamental é tão importante. Porque talvez até muitos aqui já tenham feito cursos de perfis comportamentais, já tenham respondido um questionário, uma tabela, mas foi só aquilo. Depois botou na gaveta, eu tenho aqui na minha gaveta, eu tenho 150 páginas respondidas com 200 relatórios. Tá, mas o que isso vai ajudar você no dia a dia? Então, o perfil comportamental é uma base de trabalho de autoliderança e de liderança. Por favor, Gui. Ele foi, rapidamente, só contextualizando, criado por esse cara aqui, o William Moulton Marston, que também é o criador do Polígrafo e da Mulher Maravilha. Tá? Então, esse perfil comportamental que eu uso é uma mistura do teste que este senhor criou, que é o DISC, juntamente com a PNL, que é Programação Neurolinguística, que traz alguns metaprogramas, que são maneiras do cérebro operar. Por favor. E aí, nós temos 4 perfis base. O D do DISC, eu vou chamar de tubarão, que está à direita de vocês na tela, em cima. O tubarão, ele é considerado o D porque é o dominante, tá? É o executor. Eu já vou explicar um pouquinho de cada um. O I é o influenciador, que eu vou chamar de águia. O C é o cauteloso, que eu vou chamar de lobo.
e o S é o sociável, que eu vou chamar de gato. Tá? Então, eu vou passar um panorama aqui. Mas vou dar um exemplo rápido aqui, por favor. Pode abrir isso. Pode abrir os 8 itens, por favor, que eu não vou ter tempo de citar todos, mas aqui estão alguns exemplos. Então, eu vou dar um exemplo, por exemplo, na área de vendas. Quando a gente trabalha com atendimento em algum lugar, você tem aquela pessoa que liga e fala assim: oi, quanto é? Esse cara, se você trabalha com perfil comportamental, você já sabe que ele é tubarão. Ele quer saber o preço. Aí, você deixou que a sua equipe, ao invés dela fazer essa análise de perfil rápida e treinar ela tem um script. Ah, não, mas eu preciso saber o seu nome. Agora preenche o cadastro. Agora eu preciso contar a história da empresa. Agora eu preciso isso. C, D, esse cara não vai comprar. Ele vai desligar o telefone e não vai comprar. Então, se eu sei analisar o perfil comportamental, por exemplo, para vendas, eu sei que para esse cara eu já posso, legal, tudo bem, o preço é esse. Aí a pergunta geralmente desse cara é: tá bom, como eu pago? Quando eu recebo? É assim, assado. Ok, fechou. É a venda de 2 minutos, porque esse cara quer isso. Já se você pega um perfil lobo, por exemplo, que é o cauteloso, ele quer saber, eu vou dar um exemplo aqui da farmácia da Ju, ele quer saber até que cor é a cápsula que ele vai receber da farmácia de manipulação. E por que a cápsula é transparente. E por que quantas pessoas passam por esse processo. E por que a atendente titubeou ao dar aquela resposta? Será que ela está segura e é isso mesmo? Então você tem perfis diferentes que você precisa atuar. E isso serve para vendas, isso serve para autoliderança. Se você tem um perfil cauteloso como o lobo, ele gosta de ter horários na agenda, 8 horas tal coisa, 9 horas tal coisa, 10 horas tal coisa. Então ele gosta de ter regradinho. Já você pega um perfil águia, por exemplo, que é o influenciador, ele prefere fazer assim: eu tenho 10 tarefas para realizar no período da... Ele prefere ser livre e escolher a ordem do que ter a ordem pré-determinada. Tá? Por favor, Gui, passo para o próximo. Então, como se enquadram os 4 perfis para vocês tentarem se achar um pouquinho? Pode ir o primeiro, por favor. Então, nós temos aqui o tubarão. O tubarão, como vocês podem olhar aqui em cima, nesse gráfico, ele está entre a ação e a razão. Ele é um perfil que trabalha muito mais no racional, com ideias lógicas, tá? Porém, ele é da ação. O tubarão é aquela pessoa que você fala assim: você poderia fazer isso para mim? Quando você terminou a frase, ele já está feito. Ele já fez, já conseguiu, já executou. Ele é muito voltado para o resultado. Ele é extremamente objetivo. E, ao mesmo tempo, ele tem como ponto fraco, já que ele é objetivo e quer o resultado, às vezes ele dá uma atropelada nas pessoas. E quando ele olha para trás, ele fala assim: caramba, fiz tudo isso, fiz esse estrago, porque ele focou totalmente no resultado. É um perfil de alto foco. Por favor. O segundo, a águia, ela também está na parte da ação, mas ela é mais emotiva. A águia é a comunicadora nata. Um exemplo aqui, por exemplo, Silvio Santos. Silvio Santos, comunicador total. E quem já assistiu o programa do Silvio Santos, vê que ele não fica no mesmo tema durante muito tempo. Esse é o ponto negativo da águia. Ela fala de 15 assuntos em 2 minutos. Você está falando aqui de uma coisa, ela já está falando do jogo de futebol, já falou do cabeleireiro, já falou... Ela tem essa habilidade de ser um pouco mais multitarefa, mas, ao mesmo tempo, tem que tomar cuidado de não perder o foco. E a águia conversa muito com sentimentos. Ai, você não sabe, eu fiquei chateada. O tubarão dificilmente vai falar ficou chateado. Ele vai dar um exemplo mais racional. A águia já parte mais para o emocional. Essa é a diferença desses 2 perfis. Por favor, Guilherme. O lobo, ele já volta para o lado da razão, só que ele é extremamente reflexivo. Adora perguntar os porquês.
O lobo quer saber tudo porque o lobo ele tem uma tara por planilhas. Vamos planilhar, vamos controlar. Nossa, eu quero saber tudo, A mais B, por que disso, por que aquilo. O lobo gosta de saber por quê. Ah, você perguntou isso por quê? Por que será que o seu João abriu hoje falando uma palavra diferente? Ele tem alguma intenção com isso? O lobo pensa em tudo, tudo. E ele quer saber de tudo e ele quer controlar tudo. O lobo tenta padronizar tudo. Ponto negativo do lobo. O lobo, às vezes, não consegue executar. Ele perde na execução, porque ele planeja, ele busca o mundo perfeito e, às vezes, não executa. E, por último, não menos importante, temos o gato. O gato gosta do lado emocional e do lado reflexivo, mas ele está sempre muito ligado a pessoas. Então, o gato, às vezes, deixa de cumprir os próprios interesses para cumprir interesses dos outros. Ele é acolhedor, ele gosta de estar com as pessoas, de fazer com os outros, de fazer pelos outros, mas, às vezes, ele se embanana um pouco e faz muito pelo outro e pouco por si mesmo e abre mão de si mesmo. Esse é um panorama rápido, porque toda empresa ou toda pessoa que eu trabalho, seja uma mentoria individual ou um trabalho de business de empresa, eu utilizo os perfis comportamentais. É o ponto inicial. Tá? Então, quem quiser depois, me chama, eu mando o teste e eu trago vocês para um bate-papo para explicar mais a fundo isso aqui. Por favor, Guilherme. E aí, por que eu trabalho tanto perfil e tanto liderança? Eu trouxe rapidamente Não, pode voltar. Isso, obrigado. Essa estatística. O índice, quem trabalha com liderança, tem índice de clientela 10% maior do que os outros. Quem trabalha com liderança na sua empresa, na sua vida, tem a lucratividade e produtividade 22% e 21% mais altas. E quem trabalha com liderança tem uma diminuição nos acidentes de trabalho e no aumento da qualidade. Ou seja, trabalhar liderança é fundamental. Por favor, Guilherme. E aí, esse rapaz aqui, que eu não sei se vocês conhecem, né, o Marcos Lemones, ele faz um programa acho que é no History Channel, é algum desses canais aí pagos, ele chama O Sócio. Ele entra em empresas e ele traz essa frase que, para mim, é perfeita. Eu não falhei na escola, a escola falhou comigo. Escolas falham com empreendedores todos os dias, porque ela não é construída para empreendedores, é construída para trabalhadores. Então, ele vem questionar um modus operandi de trabalho. Quando a gente vai para o empreendedorismo, a gente não tem algumas habilidades, a gente acaba desenvolvendo na raça, tomando na cabeça, tomando um prejuízo, pensando em fechar. Alguns aqui talvez estejam na primeira empresa, outros na segunda, outros na terceira, outros na quarta. Talvez alguns tenham mais de uma empresa, enfim. Mas é muito importante isso, então, trabalhar a liderança e a parte de gestão. Por favor, Gui. Aí eu vou trazer alguns dados aqui rápidos, tá? 68% das empresas fecham depois de 3 anos. Por favor, pode ir. Aqui fala da gestão financeira, que 48% das pessoas entrevistadas aqui têm os custos aumentando acima da receita, que nós temos muito pessoal da gestão financeira. Por favor. A parte de gestão financeira também. A média de dor dentro de uma empresa da gestão financeira é de 6,5, é muito alta. De acordo com a pesquisa, o impacto da pandemia de coronavírus aos pequenos negócios, os empresários sêniores com 56 anos ou mais amargaram mais prejuízos, uma vez que, para 46% deles, seus negócios funcionavam somente com a presença do empresário. E aqui eu faço um parênteses. Você tem condições de, hoje, viajar para qualquer lugar e largar a sua empresa durante uma semana e ela funcionar sem você? Foi a pergunta que eu sempre faço quando eu entro numa empresa para fazer o trabalho. Você precisa ter essa condição.
ou estar pronto para e estar organizado para ter essa condição, tá? Porque se você for dependente do seu trabalho, você ficou doente, você teve uma questão familiar, você vai ter um prejuízo e aí você vai ter consequências que você não consegue controlar. E eu já vou falar como vou dar alguns toques de como eu faço esse trabalho. Por favor. Aqui ele fala um pouquinho das empresas que os mentores ajudam no desafio das empresas. Então, as empresas que trabalham com alto impacto, com alta performance, são as empresas que mais têm os mentores e que entendem que elas, trabalhando com alguém do lado de fora, olhando e balizando, melhora muito. Por favor, próximo. Gestão de pessoas, o desenvolvimento de lideranças, né? O quanto isso é importante, a nota que é mais importante para os entrevistados, desenvolver lideranças na empresa, e isso está intimamente ligado à independência da empresa. Se você sai, você tem gerentes, coordenadores que conseguem continuar o trabalho sem você, você tem funcionários líderes que fazem o trabalho sem você, e aí tem esse outro quadro que fala de gestão de pessoas, gestão financeira, e também fala da importância da gestão de pessoas e da gestão financeira na parte das empresas de alta performance e de alto impacto. Por favor. E aí entra a atuação da Vitoriana. Nós entramos, geralmente, um desses 6 itens. Conflito. Meus funcionários estão tendo vários conflitos. E tudo que eu ponho aqui, geralmente são pontas de iceberg. Quando você tem um conflito entre 2 funcionários na empresa, pode ter certeza que o problema não é entre os 2. O problema começa lá no líder, aí ele vai desencadeando nos processos, em algum setor, para eles terem este problema lá. Insatisfação dos funcionários ou dos clientes. A parte de comunicação entre setores da empresa. A parte de cultura empresarial, porque geralmente quando vai implementar cultura empresarial, o dono senta todo mundo numa sala e fala assim, olha, nós temos que ser cordiais, beleza? Bate palma, sai da sala e acha que David Copperfield aconteceu. Cultura empresarial é algo que leva tempo de ser implementado. Existem métodos para se implementar uma cultura. E eu tenho que analisar como eu vou implementar essa cultura. Independência operacional, então geralmente eu sou chamado quando algum empreendedor fala assim, eu não aguento mais, eu estou trabalhando mais do que meus funcionários. Quando você chegou nesse ponto, pode ter certeza que você está num ponto de independência operacional. E a gente atua, poucas empresas me chamam nessa situação, mas é muito legal quando me chamam. Antecipação de problemas, ele começa a prever que ele vai ter algum problema nesta área. Ele começa a ver sinais. Mas aí, geralmente, já são empresas que já têm alguns indicadores e que começam a entender que a empresa vai ter alguma série de problemas ali. E aí, pode passar, Gui, por favor. Eu tenho esse método que eu sigo, tá? O item 1 e 7 deste método, eles são feitos na ordem. Do 2 ao 6, eles são feitos em desordem. Então, quando eu chego em algum lugar, eu sempre faço um diagnóstico. Então, vou sentar com o seu João para conversar. Vou fazer o diagnóstico. Ele vai me falar, Zé, é isso, aquilo, tá errado, tá bom, tá ruim, o que tá legal, e vou tirando dele, vou escavando esse iceberg, né? Porque, geralmente, a gente vê a ponta do iceberg. Então, vou chegando lá embaixo e vendo qual é a questão. Apresento um plano e, nesse plano, a gente determina as rotas que a gente vai seguir, que objetivos a gente vai seguir. E começa o trabalho de autoliderança com ele, que é o líder, e com os funcionários dele. Porque não adianta eu trabalhar relação se eu não trabalho relação interna da pessoa. A partir daí, eu vou para os relacionamentos, passo para a parte de liderança, que é você liderar equipes, um liderar o outro, até que a pessoa saiba como ela funciona.
e saiba qual é o seu estilo de liderança. Hoje eu tenho claro para mim que eu sou tal perfil, que eu atuo desse jeito, que meus maiores problemas podem vir deste ponto aqui, que eu tenho que sempre num processo fazer dessa maneira. Eu sei o meu estilo de liderança. Eu falo mais alto, eu gosto de ser mais íntimo, mas tem pessoas que falam mais e não tem problema ela ter um estilo de liderança diferente, desde que ela saiba que esse estilo precisa atuar de outra maneira. E o 7 é, eu gosto de permanecer com o cliente um grande tempo, mas a minha meta é que o cliente, depois daquele tempo do objetivo combinado, ele não precise mais de mim, que ele não fique dependente de mim, mas sim que a gente crie outro projeto em outra área, com outra demanda, para continuar trabalhando. Por favor, Gui. E aí eu vou dividir em 5 áreas que eu atuo e vou explicar como eu atuo e o que favoreceria, por exemplo, o trabalho para você diminuir os problemas na sua empresa. Então tem a parte administrativa, que a gente faz mapa estratégico, organograma, POPs, contrato de posicionamento. O POP, por exemplo, quem não assistiu ou quem já assistiu Fome de Poder, que é aquele filme do McDonald's, é a hora que você tem cada funcionário sabendo exatamente o que você faz. Se você tem cada funcionário sabendo exatamente o que você faz, você pode mandar todo mundo embora do dia para a noite. Em uma semana você treina todo mundo e sua empresa continua igual. Você vai falar, isso é impossível. É possível, o McDonald's faz isso. O Burger King faz isso, o Habib's faz isso. Geralmente, todos os lugares que são franqueados fazem isso. E os meus clientes fazem. Os que não fazem estão em processo de, justamente para que você possa sair realmente o ensino, já sabe o que tem que fazer, já sabe pelo que vai ser cobrado. Por favor, Guilherme. E tem uma coisa muito importante, que chama mapa estratégico, que eu vou dar o exemplo aqui, missão, visão e valores. Nós temos, de um lado, o açaí atacadista, e nós temos do outro, pode apertar mais uma, isso, o Saint Marché. Volta, isso, obrigado, Gui. O açaí atacadista, ele vende preço. Então, a missão dele é o preço mais baixo. A visão dele é ser o mercado mais barato do Brasil. Os valores que ele entrega é baixo custo, variedade de produto, enfim. Já o Saint Marché tem outra missão, visão e valores. E a missão, visão e valores, às vezes a gente até tem na empresa. Ela está lá no site ou ela está num quadrinho pintado. E às vezes a gente nem usa aquilo. O seu funcionário tem que ter isso incorporado. Isso é cultura da empresa. Se a missão do açaí é ter o preço mais baixo, o gerente tem que trabalhar pelo preço mais baixo. O caixa tem que te mostrar o preço mais baixo. O atendente lá dos corredores tem que te falar qual é o preço mais baixo, qual é a vantagem. As etiquetas do açaí são sempre assim. 3 e tanto um leite, se você levar as unidades, é 2 e tanto. Isso é missão, visão e valores aplicada. No marché já é ao contrário. Você entra, já parece que tem um tapete vermelho para você. Bem-vindo. Você já escuta uma música ambiente. Você já não tem um pedaço de sujeira no chão. Isso é muito importante para o desenvolvimento da empresa. E aqui entra o trabalho com treinamento de funcionários, entra tudo que você faz dentro da empresa, a embalagem que você compra, o jeito que você faz o seu projeto, o jeito que você imprime, é numa folha melhor ou é numa folha pior. Tudo está envolvido no missão, visão e valores, no mapa estratégico da empresa. Como é que a Arena atua? Por favor, Gui, mais um. Na parte financeira, só que aqui é o lugar que eu mais preciso de parceiros. Eu trabalho com essas análises aqui, tá? Mas eu até sei que já tem vários parceiros aqui para conversar depois da área financeira no grupo. Mas eu não aprofundo. Se eu tenho uma empresa onde o problema-chave é a parte financeira, eu terceirizo essa parte ou eu falo para o meu cliente contratar
de maneira separada. Eu tenho alguns parceiros, agora vou ganhar mais alguns aqui dentro, para terceirizar, tá? Mas a gente faz o trabalho da área financeira também. Por favor, próximo. São as parcerias, isso. Recursos humanos, aqui é o carro-chefe, tá? Da Vitoriano, que é onde a gente trabalha treinamentos, perfis comportamentais, implantação de cultura da empresa, plano de bônus personalizado de acordo com o mapa estratégico da empresa, de acordo com a realidade financeira da empresa, plano de carreira e um dos principais serviços que eu estou lançando este ano, clica mais uma para mim, é o RH terceirizado. É um RH no qual eu trabalho com a sua liderança, nós mapeamos o seu time e eu devolvo para a sua liderança como deve ser esta atuação com as pessoas durante a semana, com cada setor, para que você consiga determinar promoções, demissões e atuações, que são os maiores problemas da empresa. Eu vou demitir, eu não sei quantas vezes eu já dei bronca naquele funcionário, eu não sei se eu já pontuei ou não, eu não sei se eu estou seguro ou não para mandá-lo embora. Ah, eu vou promover. Que vaga que é? O que eu quero? E esse RH terceirizado a gente também faz processos seletivos personalizados e tem um banco de dados de pessoas que eu vou recrutando durante um tempo para que possa servir a esse recrutamento determinado pela empresa. Eu também faço isso. Por favor, Gui. A parte comercial, aqui também eu utilizo, pode clicar mais uma, Gui, parceiros, tá? 50% parceria, 50% eu. Por quê? Eu atuo direto com a equipe. Quando a gente fala do comercial aplicado à equipe, eu atuo, tá? Mas quando eu entro, vamos fazer uma campanha de marketing, vamos fazer a parte de branding, aí não é comigo, tá? Não é minha expertise, eu também não entro, e aí eu tenho parceiros que eu trago para trabalharem comigo. Por favor. E a parte operacional é a quinta área que eu atuo, que são fluxogramas de processos, KPIs, determinar quais são os indicadores que eu vou observar para ter mudança A, mudança B na empresa, o que o gerente precisa olhar para saber se aquele cara está performando ou não, o colaborador performando, escala, como escalar tal produto, como escalar tal serviço e outras questões de operação. Tá? E aí trouxe rapidamente para encerrar, eu sei que meu tempo está acabando, 2 minutos para bater o tempo aqui. 2 cases rápidos para ser bem sucinto, depois eu posso explicar melhor. Empresa possui a necessidade de melhorar o atendimento ao cliente, tá? Bom, isso. A produção e a conversão. E aí a gente conseguiu um atendimento ao cliente com 95% de aprovação e diversos relatos de retorno devido ao método de atendimento. Vou passar aqui o depoimento, vou ler só um deles. Por favor, Gui. Uma empresa na área da saúde que eu atuo, acreditava que ter controle total, essa era uma das sócias, tá? Era ter 100% do tempo no operacional. Quando implementamos a nova metodologia, saí 100% do operacional e a empresa não parou de crescer. Hoje a empresa tem vida própria, consigo comandar a farmácia de qualquer lugar, sabendo que estou coberta juridicamente, minhas colaboradoras sabem o que fazer, tecnicamente e processualmente. Crescimento dessa empresa, tá? De 60% em um ano. Foi um case de muito sucesso, óbvio que não é uma garantia esse crescimento, que é um crescimento muito grande, mas foi um dos cases de sucesso. Por favor, Gui. E o último case, existia a busca por uma melhor organização e maior gestão do tempo. Era uma questão de tempo e organização. Acesso mais rápido a processos, relatórios e métricas. Agilidade na estratégia e nos relacionamentos. Então, a pessoa precisava organizar mais a empresa, saber a gestão do tempo. E aí nós conseguimos fazer esses processos e relatórios virem mais rápido para o gestor, para que ele pudesse operar mais rápido a empresa dele.
Gente, é isso que eu trouxe para hoje. Eu desinvestei aqui a falar, peço até desculpas que eu fui para trazer o máximo que eu pude. Nas próximas pretendo partilhar um pouquinho para aprofundar cada setor mais, mas quero deixar aqui esse aqui é o contato da empresa, tá? Mas o pessoal do Conecta aqui tem o meu contato pessoal lá no grupo do meu WhatsApp. Querendo conversar, bater um papo, ideias. Zé, o que você pensa disso? Me traz um diagnóstico. Estou inteiramente aberto para a gente se conhecer, para a gente conversar, para a gente bater um papo e entender melhor o negócio de vocês tirarem as dúvidas de vocês, para que a gente possa aí trabalhar juntos mais para frente, tá bom? Muito obrigado. Se alguém tiver alguma questão, estou à disposição. Muito obrigado, seu José, pela sua apresentação, tá? Vamos abrir espaço às perguntas agora. Alguém tem alguma dúvida sobre tudo o que ele falou, sobre comportamento, sobre a importância da gestão de liderança numa empresa? Podem ficar à vontade aí para perguntar, tá? Francisco Cledecal, vamos lá, Francisco. Opa! Bom, parabéns, Zé. Conheço bastante o seu trabalho, você sabe disso. E tenho um carinho grande por você, de longa data. Não vamos falar de tempo, porque a gente fala de tempo, a pessoa fala, nossa, esse cara é tudo velho, fica falando de tempo, né? Bom, deixa eu te perguntar uma coisa. Só para deixar bem claro, Zé. Quem que é o seu perfil de empresa que você busca? São as MEIs, as micro, as grandes, as gigantes? Eu sei, mas é só para falar para todo mundo aqui, tá bom? Que você deixasse isso bem claro. Quem você busca? Quem que é a empresa que você busca para que a gente possa gerar referências para você? Perfeito. O primário para mim é pequenas e microempresas, tá? Estão em crescimento. É aquela empresa que a pessoa fala assim, pô, tô ficando sem tempo porque eu tô crescendo. Eu tenho que pegar mais alguém, já não tô mais dando conta do trabalho, quero acrescentar um funcionário, não sei como montar um processo. Por exemplo, se entrarem 30 clientes novos para você hoje, você dá conta? Isso é uma pergunta simples de responder e você já pode ter o plano estruturado para tal. Você não precisa esperar entrar as 30 para isso. O ideal é que você já tenha esse plano. Então, micro e pequenas empresas é o público-alvo. Médias empresas, eu trabalho? Sim, mas a média empresa já é um outro tipo de trabalho. A apresentação ela é um pouquinho diferente para a média empresa. Francisco Assis, você ia perguntar alguma coisa? Parabéns, José, pela apresentação. A gente se conheceu aí pelo WhatsApp. É muito boa. E eu ia te perguntar o seguinte: as empresas hoje usam muito o DISC para fazer contratação. Por exemplo, eu vou contratar alguém da área financeira. Normalmente essa pessoa financeira ela tem o perfil mais tendente para qual daqueles lá, e se as empresas ainda usam ou se usam isso para contratar, ou depois que ela contrata que ela passa esse perfil, né, faz esse teste com a pessoa depois contratada. Infelizmente acontece as duas coisas. Algumas empresas usam, isso é um positivo, porém algumas pessoas usam e não sabem como usar. Elas fazem o teste, mas... Vocês estão me ouvindo? Oi? Sim, estamos, José. Oi, desculpa, que travou aqui tudo para mim. Perdão. Francisco, então, as empresas algumas fazem o teste DISC, só que não sabem exatamente o que estão procurando. Outras empresas não fazem e só fazem intro. Isso é um erro grave. Por exemplo, a área financeira que você me perguntou.
o perfil mais indicado é eu ter um lobo para a área financeira, ou que ele tenha, entre o primeiro e o segundo perfil, na ordem, né, de 1 a 4, nós temos os 4 perfis, que ele tenha o lobo como primeiro ou no máximo segundo. Porque o lobo é ansioso, ele é de processos, ele não deixa passar, ele fica refletindo sobre a organização, então ele não deixa passar muitos erros. Então o lobo é um perfil muito bom para a parte financeira. Gosta de planilhas. Nada impede que outro perfil faça isso. Porém, você tem que estar ciente para que você treine ele no que ele pode perder o foco. Ou crie um modus operandi na dificuldade dele. Tá? José, excelente apresentação, né? Muitas empresas pequenas, que você tocou em um assunto agora importante, né? Muitos dos donos são centralizadores. Ele acha que ele é imprescindível na empresa, né? Só te dar um exemplo da Nova Aliança. A Nova Aliança está fazendo 48 anos esse ano e eu sou o terceiro administrador dela, né? Então, o seu Francisco, que iniciou a empresa, ele foi até 94, quando ele, infelizmente, acabou falecendo, né? O Cláudio ficou até 2001 e eu estou de 2001 até hoje, né? E você falou uma coisa assim, antigamente eu era centralizador. Eu, quando ia viajar, por exemplo, tá? Eu levava os tokens do banco e levava um computador para ficar trabalhando. Eu não faço mais isso. Já faz uns 6, 7 anos que eu não faço mais isso. Tá? E aprendi, inclusive, quando eu estou viajando, geralmente, o celular fica preso dentro do cofre, desligado. Né? Se alguém da minha família quer conversar comigo, ou uma emergência, ou até da empresa, né? Eles têm o telefone da minha esposa e do meu filho, né? Que o meu filho não larga o celular, parece que nasceu grudado com o celular, mas faz parte. Então, eu acho que a mentalidade do empresário ele tem que ser mudada mesmo, né? A pandemia veio para ensinar isso. E assim, você falou de parcerias, né? A gente vai depois ter que conversar melhor, ter clientes para indicar, né? O Wellington, o Francisco Assis também tem bastante coisa para fazer junto. E o que acontece? Hoje o mercado, com toda a pandemia, como é que você está sentindo? Está mais aberto a receber uma orientação ou se retraiu mais? Como é que está o mercado para você hoje? Então, está lá atrás essa parte do controle, né? É natural isso. Até que o empresário chega no limite dele e começa a interferir em outras áreas, né? Como na área pessoal, na área familiar, e aí ele começa a entender que existem maneiras processuais de se delegar isso. Tá? Na pandemia, eu tive os dois tipos de... Eu tive tantos clientes que expandiram, que precisaram contratar mais, renovar processos e mudar, quanto os clientes que tiveram que retroceder para passos como demitir funcionários e reassumir a operação de algumas coisas. Só que isso não se torna uma preocupação quando ele tem a empresa estruturada e sabe que ele vai voltar para o operacional por 1, 2 meses e depois ele vai contratar de novo. Ele já tem aquilo montado para novamente se reestruturar. Então, apesar de ser uma tristeza, um momento que você fala assim, estou dando um passo para trás, sim, está dando um passo para trás, mas está com a empresa estruturada esperando o mercado reaquecer para crescer novamente. Dos meus clientes, aí vamos falar de porcentagem, uns 70% continuaram expandindo, tá? Uns 10, 15% expandindo bem, são mercados de saúde, dessa área que continua crescendo, e 30% dos meus clientes a gente teve que fazer readaptações justamente para que o plano continuasse de pé, mas que eles possam, assim que o mercado reaquecer, voltar a crescer. Mais perguntas, pessoal? Vamos lá. O Wellington caiu e já voltou. Vai lá, Guilherme.
Seu José, eu tenho uma pergunta, tá? É referente aí a um livro que eu acabei de ler aí. É esse aqui, recomendo para o pessoal aí, né? E tem um ponto aqui no final dele que ele fala sobre associação às pessoas, né? Que se associar às mentes que têm o mesmo propósito, o mesmo intuito que você, as chances são bem melhores, tanto para o seu negócio como para a sua vida pessoal. A pergunta que eu tenho para te fazer é a seguinte: caso não ache esta pessoa, assim, encontrei no bar o cara ali que quer construir um time de futebol comigo, vamos lá. Mas é possível com o devido treinamento, a devida liderança, o devido convívio com, por exemplo, uma pessoa que não segue o mesmo segmento, o mesmo pensamento que você, as ideias elas se alinharem e poderem seguir para frente, para a prospecção? Eu acho que aí envolve duas coisas nesse pensamento. É importante que você tenha realmente um grupo para que você possa compartilhar ideias, e por isso vou até fazer um link. O empreendedor, quando ele fica no operacional, não tem tempo de ser precisa sair do operacional para que ele possa conviver com pessoas que estão no mesmo nível que ele. E nível aqui não entenda superior ou inferior. Sou empreendedor, eu preciso estar com empreendedores. Aqui tem o Francisco, por exemplo, foi legal que eu conheço, que a empresa dele está um passo na frente da minha empresa. E para mim isso é bom, porque ele me puxa e eu observo coisas nele e posso ajudar com coisas. Assim como eu tenho que conhecer também pessoas que estão abaixo de mim. Não tem nenhum funcionário, são pessoas que trabalham sozinhas. Legal, eu preciso entender isso também. E é muito importante que a gente tem um autor que fala sobre a assembleia de vozes, que a gente eleja uma assembleia de vozes, que são pessoas que eu vou considerar a opinião. Então, quem são? Essa ideia tem que ter aquele cara que dá aquela pancada que você precisa, que vai ter alguém de referência no seu meio, que você vai ter como modelo, como modelagem, que vai ter alguém de uma área totalmente oposta, mas que foi disruptivo em algum momento e me interessa. Vai ter aquela pessoa também que é o meu hater, porque os haters, eles são muito importantes para a gente. Eles que apontam exatamente onde a gente está falhando. A gente pode não gostar do modo que eles falam, mas eles põem o dedo na nossa ferida e isso é importante a gente ouvir. Então, é importante que a gente se associe o tempo inteiro a pessoas realmente que estão no nosso nível, mas também pessoas diferentes. O que a gente não pode fazer, para concluir a resposta? Todo mundo. A gente ouvir todo mundo vai dar errado. Posso ouvir todo mundo. Tem pessoas que realmente, infelizmente, eu vou ouvir e considerar. Mas eu tenho que selecionar quem são essas pessoas. Ô José, na sua apresentação ali tem ali o PF vezes o PJ, né? Isso se confunde muito. Eu e o Wellington conversamos muito sobre isso, né? Isso se confunde muito aqui no Brasil, tá, pessoal? Na América Latina, em países subdesenvolvidos, tá? Então, o que acontece? Qual é a sua dificuldade em fazer essa separação? Então, aí tem duas dificuldades. Primeiro, uma questão, acho que vocês devem pegar aí direto, é a questão financeira. Porque a pessoa não entende que ela tem que ter um prolabore. Eu acho que isso vocês podem futuramente ficar muito melhor. Ela acha que tudo que entra na empresa automaticamente está na minha conta do banco como se fosse de PF, né? Eu fiz o seu João, ele pegou R$100 para mim, pega e já faz no mercado com 300. Pronto, você já está automaticamente. Então, isso acontece. Primeiro, por uma questão financeira. Não tem essa organização antes de começar. Segundo lugar, pela pessoa operacional, por ela não ter um plano de negócio, somente de aonde ela vai chegar. Porque aí ela não reserva
dinheiro, ela não entende que aquele dinheiro que está entrando tem que ser reinvestido na empresa para que a empresa vá chegando daqui a um tempo aonde ela quer. Só que se eu perguntar hoje, fizer uma pergunta na internet, aonde a empresa vai chegar daqui a 10 anos? Eu acho que 80% das pessoas não sabem. As pessoas estão no modo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Se amanhã eu estiver bem, eu contrato, se não, eu não contrato. E é isso aí, vamos lá, né? Não, eu tenho que entender, eu quero no final deste ano estar aonde? Com quantos funcionários? Sede própria, filial, franquia. Porque daí eu consigo parar de misturar com o PJ. E eu tenho que entender. Eu não sou a minha empresa. O empresário adora falar isso. Eu sou a cara da minha empresa. Então você está errado. Desculpa, choquei todo mundo, mas está errado. A sua empresa tem vida própria, missão, visão e valores. Ela tem uma identidade. Você tem outra identidade. Eu posso amanhã abrir loja de fraldas Rosinha. Pô, tem a minha cara, loja de fraldas Rosinha? Não tem. Só que eu vou ter que administrar a loja de fraldas Rosinha com uma loja de fralda Rosinha, com comentários bonitinhos, com um perfil delicado, que não é o meu estilo. E aí eu não consigo diferenciar. Então, isso é uma coisa muito importante também. O Gabriel, que está aqui do marketing, a pessoa faz um logotipo do jeito que ela quer, não do jeito que a empresa tem que ter o logotipo. Não do jeito que eu tenho que vender a minha empresa. Né? Então, eu tenho que entender que é uma outra pessoa. A empresa é a empresa, eu sou eu, para poder fazer essa separação direitinho. Não, isso é uma grande dificuldade. O contador sofre com isso. Vai lá, Creide. Pergunte, Creide. Parabéns pela palestra, José. Com relação aos perfis comportamentais, existe um perfil mais adequado para se contratar? Ou o ideal seria que a empresa contratasse alguém que possua uma mescla desses perfis? Então, existem os 4 perfis. Temos os 4. A gente faz o teste. Depois eu até mando no grupo um exemplo de um resultado do teste. Ele vai te dar a porcentagem que você tem de cada um. Nós utilizamos os primeiros prioritariamente. Tá? Quando a gente vai contratar, a gente precisa entender que, primeiro, todo perfil pode ser bom e pode ser ruim. Eu, por exemplo, sou o tubarão. Tá? Eu posso ser bom ou posso ser ruim. Depende do meu estado emocional, depende se eu sei aonde estão minhas falhas ou não. Então, todo perfil tem seu lado bom ou ruim. Quando a gente vai fazer uma contratação, primeiro a gente analisa a vaga. Por exemplo, eu preciso de uma vaga de vendedor. O vendedor ele vai nas empresas e eu quero aquele vendedor hunter. O cara que vai vender. Se deixar, ele vende a mãe. Ok, bacana. Esse cara aí, né? Quem que é, seu João? Eu não conheço. Francisco da TMG. Vende até a mãe esse daí, se deixar. Mas eu vou citar provavelmente um dos perfis que o Francisco tem, que é o da Águia. É um excelente comunicador. Se você botar a palestra do Francisco, foi 3 horas e 15 ele falando, cara, ele vai falar. A sua vaga precisa disso? Precisa. Se a sua vaga precisar disso, ok. Já se você falar para mim, eu vou vender processos. Eu preciso que o cliente entenda o processo inteiro, que ele leia o contrato, que ele seja minucioso. Eu não posso pôr uma pessoa que seja muito da ação e não tenha reflexão, que não mostre para o cliente os pontos que ele vai se deparar. Então, depende da vaga que você precisa. Primeiro a gente pega a vaga, cria o perfil em cima da vaga e aí a gente faz os testes e traz essa pessoa para você. Ou seja, não respondi porque não tem resposta. Na realidade, o José, até tem uma resposta, né? Na realidade, vai ser aquele perfil que vai agradar ela, né? Ela que contrata vai ser o perfil que vai atender
de repente, vai ter o casamento entre os dois perfis que vai ajudar a criar essa relação, né? Lá no escritório, para quem não conhece, alguns já conhecem, já foram lá, o Diego, a Patrícia é uma das minhas funcionárias mais antigas, né? Que é a esposa do Diego. O que acontece? Eu tenho lá uma tubaroa, tá? Brava, ela morde até eu se bobear, né? Mas o que acontece? Os clientes, tem hora que falam assim, não, ela é brava, mas depois ligam e falam assim, ela resolve os problemas. Entendeu? Então, assim, muitas vezes eu falo lá no escritório que eu queria ter 30 tubarões, né? Mas, em compensação, eu tenho ali o gato, que é o Gerson. O Gerson é um cara super inteligente, educado, só que não tem voz ativa. Então, tem que mesclar mesmo a equipe, né? Isso, infelizmente, nunca você vai achar todas as pessoas com o mesmo perfil, nem no exército você vai achar isso. Mas as dicas do José hoje, para quem pegou uma parte da apresentação e depois, se ele puder disponibilizar a apresentação no grupo para nós, quem prestar atenção tem dicas importantes só na apresentação, só ali no slide. Imagine falando com ele pessoalmente. Tá certo? Ô, seu João, posso Pode, complementar? vontade. A Ju tá aqui, a Ju é minha cliente. Quando a gente começou o trabalho na farmácia, ela tinha lá na encapsulação uma funcionária que era águia. O perfil águia é o perfil da ação, que não tem foco para fazer a mesma coisa o tempo inteiro, que gosta de ter liberdade. Aí você imagina uma águia. Francis, você gostaria de um trabalho repetitivo durante 8 horas por dia? Encapsula, põe em pozinho, fecha. Encapsula, põe em pozinho, fecha. Francisco, conta pra gente como você se sentiria. É isso mesmo. Eu acho que o mais legal é falar assim, como que ele se sentiria dentro de um laboratório, o dia inteiro, 8 horas por dia, preso. Mas não. Eu quero voar, conversar com as pessoas, isso aí. Agora, então, a primeira troca. Então, quando a gente trocou essa pessoa, já foi direto. Ela precisa ter lobo, porque é processo. Então, a águia não é o desejado. Então, é só um exemplo prático do que a Cleide perguntou, tá? Não, isso é importante, José, porque assim, né? Ô, Raquel, pode perguntar, por favor. Desculpa, eu me atrapalhei um pouquinho aqui para ligar o microfone. Na verdade, mais eu gostaria de falar mesmo, não acaba não sendo nenhuma pergunta, desculpa, vou falar rapidinho, que sei que está acabando, é que eu era do operacional e tinha muito interesse em abrir a empresa, e José Campos fez um trabalho maravilhoso, e hoje eu sou empresária, eu sou enfermeira, e me ajudou muito, né, as nossas sessões, e mediante o que nós conversamos hoje, eu estou vendo que eu preciso urgente de você de novo, Zé, e para a gente poder fazer um trabalho bacana mesmo. Obrigada a todos, eu vou ter que sair porque o escritório já está fechando, mas muito obrigada pela oportunidade a todos. Bem-vinda, viu? Bem-vinda. Obrigada. Camila, vamos lá, Camila. Eu quero parabenizar o Zé, mais uma vez ele trouxe uma apresentação fantástica para a gente, cheio de dicas, orientações e informações. O Zé me atendeu no final de 2019, me deu alta muito rápido, mas a gente deixou o meu 2020 já planejado, organizado. Eu procurei o Zé no meio do ano passado para contar para ele que eu já tinha alcançado a meta, uma das que a gente tinha colocado, né? Na verdade, meu ano passado, mesmo com pandemia, as restrições, tudo que a gente vem enfrentando foi 3 vezes melhor do que o ano anterior. Para este ano, a gente já começou nossas sessões, minha intenção esse ano é crescer o escritório, tanto que eu estou buscando um novo local para poder contratar pessoas. E amanhã está na sua mão, amanhã está na sua mão, prometo. O Zé sabe qual é o local, ele já viu. É meu sonho aquele lugar, né? Se eu conseguir, será ótimo. E eu recomendo a todos conhecer um pouco mais do trabalho dele.
Eu sou tubarão, assim como ele, né? E o Clóvis, que não abriu o áudio, é meu esposo, mas é que ele é gato, né, Zé? Ele não presta muita atenção nesses detalhes, né? Ele está cuidando de um material dele da faculdade que já volta às aulas, mas ele está ouvindo a gente. Obrigada a todos pela reunião e parabéns, Zé. Obrigado, Camila. Pessoal, agradecer a todo mundo, tá? Foi excelente. Quarta-feira que vem, mesmo sendo quarta-feira de carnaval, nós vamos estar aí também já online aqui. E na segunda-feira começa o nosso programa de rádio. Todos vocês que são da associação vão ser entrevistados lá no programa. Vai ter um agendamento, né? Na segunda vai ser eu e o Gutierrez para explicar como foi criada a associação, o Grupo Conecta. E depois vai ter o agendamento para vocês todos participarem, tá? É uma novidade também, uma rádio web. Eu nunca fui numa dessas, eu fui só numa rádio tradicional mesmo, da entrevista. Mas são novidades que estão vindo aí. E a associação que contratou o horário, então o William vai apresentar. Ele é que nem o Francisco, ele fala bastante, então é bom ter uma pessoa assim que possa falar bastante, possa se expressar, né? E a gente consegue, com isso, abrir um leque novo de produtos, né? Na quarta e na sexta-feira, nós tivemos uma reunião com o pessoal do Diário Popular. Eles estão lançando um canal de IPTV agora em março. É uma negociação um pouquinho mais complexa, tá? Mas não é impossível, tá, gente? Então, assim, primeiro, vamos ter as negociações. O presidente do Diário Popular é amigo, é parceiro, né? É meu cliente do escritório. Então, assim que possível, assim que tiver esse feedback, nós vamos passar para vocês. Enquanto não tem, por enquanto vocês sabem que existe uma negociação. Só isso, não está fechado. A rádio, sim. A rádio é um programa pago pela Associação Conecta. O horário é nosso, tá certo? Então, foque em negócios. É um ano de crescimento. A vacina está aí, mais cedo ou mais tarde, todos vão tomar a vacina. Tem profissionais excelentes no grupo. O José está aí, tem outras pessoas que possam agregar negócios também. Então, aproveitem, tá? Muito obrigado a todos. Boa noite. Conto com vocês na segunda-feira e na quarta-feira que vem estaremos aqui de novo. Obrigado, viu? Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, parabéns, gente. Zé. Boa noite. Parabéns. Obrigado. Tchau. Ó.